Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto do lançamento da candidatura de Datena ao Senado pelo DEM no cenário político eleitoral. Entrevista Jorge Tadeu Mudalem, deputado federal na 7ª legislatura, político com mais de 30 anos de vida pública e hoje presidente do Diretório Estadual do DEM de São Paulo. Eu agradeço muito sua presença aqui no Jornal da Gazeta, num dia muito importante, não apenas para o DEM, mas para a Aliança Acelera São Paulo, em que foi lançado o nome de Datena para candidato ao Senado. E eu vi uma frase sua que chamou a minha atenção, em que falou que tem certeza que Dória, com essa aliança, será eleito no primeiro turno. Quero saber se isso aí é um prognóstico objetivo ou é uma torcida pessoal. Bom, eu acho que eleição é só depois de apurar o último voto, tá certo? Eu já disputei mais de 10, nós fomos vitoriosos em todas e hoje foi um dia muito especial para nós. E eu assistia há pouco, inclusive, o Jornal da Gazeta, e foi colocada uma matéria aqui do Toninho, lá do Jardim de Nápoles. O Datena hoje foi fazer o anúncio, e ele estava muito emotivo, até por conta de que ele era muito amigo do dono do Jardim de Nápoles, e ele estava até querendo adiar esse anúncio. Mas ele foi, tinha muita expectativa, toda a imprensa lá, ele não deu entrevista após a fala que ele pronunciou, onde ele colocou o nome dele à disposição, está se desligando dos meios de comunicação, como diz a lei, agora no dia 30, e o nome dele está à disposição para uma candidatura, pré-candidatura ao Senado. Eu acho que isso vem a reforçar muito o Democratas no estado de São Paulo, principalmente porque nós temos uma expectativa com o João Dória de indicar o vice na chapa de João Dória e também uma vaga para o Senado, que é o Datena, que vai reforçar e muito a campanha do João Dória. E quem seria o vice indicado pelo Rodrigo nós Garcia? No Rodrigo Garcia, que foi secretário de Estado, é o líder hoje na Câmara Federal, uma pessoa que tem uma articulação grande no interior e eu acredito que é uma chapa muito competitiva, tá certo? E eu espero, pelo que mostrou os últimos números, se for possível, a gente ganhar no primeiro turno. Vamos fazer um esforço imenso para isso, mas eleição é depois do último voto de apuração. Bom, agora uma outra questão. O nome do Datena, havia uma grande especulação em torno do nome dele, exatamente porque Datena tem uma imagem pública nacional já construída, é um comunicador de sucesso, né? E muito conhecido. Vocês mesmos já fizeram pesquisa e viram o desempenho da indicação do nome de Datena até num cenário de presidência da República. E foi bom o desempenho em termos percentuais. O que eu quero saber é por que vocês não quiseram aproveitar toda essa imagem que já está pronta do Datena, que é construída em todo o país, e preferiram que ele saísse candidato ao Senado por São Paulo e não à presidência da República. Acho que a presidência da República é um assunto que a gente está tratando a nível nacional, onde a nossa bancada cresceu de 21 para 44 parlamentares. Hoje nós temos candidatos a governadores em 7 estados brasileiros. Hoje nós temos candidatos, praticamente uns 8 a 10, para o Senado, com chance de ganhar. E por que não, Datena? Rodrigo Maia, que é um nome... Tem uma avaliação dele com o Rodrigo Maia, onde... Como vice. Como vice. Mas por que não como candidato à presidência? Isso já tinha até sido encomendado antes, até me parece que o próprio PSDB... Mas acha possível que haja alguma mudança nesse cenário? Ao invés do Senado em São Paulo, Datena saia candidato à presidência pelo DEM? Na política tudo é possível e é tudo de se conversar, tá certo? Se realmente isso aí viesse cristalizar, eu acho que essas 2 próximas semanas, elas são decisivas. Nós temos hoje a garantia de que ele é o nosso candidato ao Senado, que vai reforçar uma chapa que eu espero seja vitoriosa agora no próximo dia 7 de outubro,
com o João Dória. Eu acredito que essas 2 próximas semanas, elas são decisivas. A gente está fazendo avaliação, como os outros partidos estão fazendo essas avaliações. Nós vimos agora, que foi passado inclusive aqui na Gazeta, essa última avaliação. Vimos que no estado do Tocantins há uma vontade, até com razão da população, 53% não foi votar para governador. Isso pode estar se repetindo. Né? Nós não sabemos como é que vai ficar esse quadro, mas as avaliações estão sendo feitas. Hoje ele é candidato ao Senado. Bom, falando em avaliações, o grupo de partidos chamados de centro-direita, né, tem se reunido, conversado muita articulação na busca de um nome que represente esse grupo de partidos. O DEM está liderando esse movimento lá em Brasília. E agora a questão, esta aliança Acelera São Paulo, que tem alguns desses partidos que compõem esse grupo lá de Brasília, isso pode ser um indicador que vocês estejam abertos e possam apoiar Dória em São Paulo e Geraldo Alckmin para a presidência? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Inclusive, ficou muito claro que o DEM de São Paulo tomou essa decisão. Hoje, inclusive, no anúncio do Datena, o presidente da Câmara esteve presente, foi um dos articuladores, e quando ele fez a colocação dele, ele recebeu primeiro um telefonema do Datena, e o Datena falou se aceitaria que ele saísse candidato pelo DEM. Ele pensou que era até uma piada, ele falou, será que não é uma mentira? E aí, hoje, foi concretizado, realmente ele é o candidato do DEM. Agora, eu acredito muito, tá certo, que nós vamos fazer um papel muito importante, o DEM, nessa eleição. Nós temos a possibilidade de indicar o vice, nós temos a possibilidade de fazer uma boa bancada, tá certo? E eu acredito que nós vamos estudar o quadro nacional com todo o diretório. Mas a última questão que eu não posso deixar de perguntar é sobre o efeito da Datena sobre a candidatura Bolsonaro. Por quê? Porque Datena tem uma atuação profissional, ele sempre foi uma pessoa que batalhou muito contra a violência urbana e que isso faz parte do discurso de Bolsonaro. E o discurso de Datena, que já é muito forte e vem sendo assim há muito tempo, pode fazer um confronto e esvaziar o discurso de Bolsonaro, no seu entender? Hoje, inclusive, ele fez essa colocação. Na colocação que ele fez lá no hotel onde ele se põe como pré-candidato ao Senado, uma das grandes críticas e a bandeira dele é a segurança. Ele fez duras críticas à segurança, eu acho que ele pode ser um contraponto e eu acredito que nós temos que esperar essas 2 próximas semanas no sentido de ver como é que vai ficar agora o quadro nacional. O quadro estadual de São Paulo está decidido. Vamos esperar o quadro nacional e aí eu espero que o DEM siga um caminho vitorioso.